Porque sempre, quando eu movimento uma região específica do meu corpo, eu preciso dar muita importância, principalmente para entender o que está acontecendo nas articulações que estão abaixo dessa região e nas articulações que estão acima. Tá certo? Ok? Isso é muito importante. Então, quando a gente pensa nos movimentos de flexão do tronco, quando a gente pensa na qualidade dos movimentos, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso aqui, ó. No começo do trabalho do Pilates, vocês concordam comigo que a gente vai fazer muitos movimentos de flexão, tá certo? Porque essa é a característica do movimento do método Pilates, né? Explorar no início muito as flexões para depois começar a construir os outros movimentos. Então faz sentido a gente começar primeiro pelo movimento de flexão, ok? E eu trouxe um exemplo aqui nessa figura de um roll-up, tá certo? Que é uma expressão máxima desse movimento que a gente faz no Pilates. E os primeiros critérios para a gente avaliar se o nosso aluno ele está fazendo um bom movimento de flexão ou não, são esses 4 que eu coloquei aqui. Tá bom? Então, o primeiro critério, a gente precisa entender que um bom movimento de flexão no roll-up, a linha da coluna, essa linha que começa no osso sacro e que vai terminar lá na coroa da cabeça, ela precisa ser uma linha homogênea, uma linha onde não existem quebras nessa linha, tá certo? Ela tem uma certa homogeneidade. Esse é o primeiro critério de avaliação de vocês. O segundo critério, ela precisa ser uma linha ascendente e não descendente, ok? Ela precisa ser uma linha, na verdade, que cria espaço para frente e para cima, tá certo? Segundo critério. O terceiro critério é no sentido da gente entender que todo movimento no Pilates, seja ele em flexão, seja ele em extensão, seja ele em qual movimento for, a gente vai sempre ter que construir uma certa oposição entre segmentos. E nesse caso específico, essa oposição, ela tem que acontecer entre a bacia e a cabeça. Tá certo? Ok? É aí que a gente vai dar esse sentido desse two-way stretch. Isso não quer dizer, two-way stretch quer dizer alongamento com vetores de força em oposição. Ou seja, enquanto a coroa da minha cabeça está indo em um sentido, eu desenvolvo uma intenção. Não é um movimento real. A professora que está fazendo aqui, que é a Lígia, que é a minha professora faixa preta do estúdio, ela e a Marília, ela está desenvolvendo uma ancoragem pela ação dos glúteos, do sacro dela e do quadril, para que, a partir dessa ancoragem, a coluna dela possa ir em flexão à frente. Agora, para ela fazer isso, para ela conseguir isso, qual é o critério do ponto de vista, na verdade, de mobilidade articular para que ela consiga esse tipo de padrão de movimento? O critério, na verdade, é justamente ela conseguir ter uma mobilidade coxo-femoral ao ponto dela conseguir estar sentada no mat, com as pernas estendidas, e pelo menos o quadril dela chegar a uma posição em 90 graus. Se ela não tiver essa mobilidade coxo-femoral para conseguir fazer esse movimento, automaticamente ela vai ter que criar uma mobilidade compensatória em alguma região da coluna dela. Vocês concordam comigo? Tá certo? Então, para isso ficar mais claro, eu quero que vocês vejam essa figura aqui, ó.
Olha para a primeira figura lá em cima. Ó, figura número 1, ok? Vocês estão vendo que tem um tracinho ali, ó, justamente no quadril, indicando que é um quadril que a região coxofemoral não tem uma mobilidade suficiente para atingir esse ângulo de 90 graus. Então, se não tem, quando a pessoa faz o movimento à frente, o que acontece com a homogeneidade da curva da coluna dessa pessoa? Ela se perde. E provavelmente ele cria uma mobilidade compensatória em alguma região, que possivelmente pode ser essa região tóraco-lombar. Tá certo? Ok?